Olá pessoal, tudo bom? Eu resolvi hoje postar esse vídeo depois de muito tempo pensando e refletindo sobre a chance de eu começar a fazer vídeos comentando os acontecimentos da sociedade. Eu sou professor, meu nome é Jonatas, eu dou aula já há 13 anos de Química, não tenho nenhuma relação com política, mas nem sempre o que eu vou falar aqui para vocês é sobre política. Com certeza vai ser sobre indignação e um desabafo geral. Vou usar esse recurso que todo mundo tem usado aí, o recurso da internet, para poder falar aquilo que está sentindo e para ver se a gente consegue mobilizar um número maior de pessoas a pensarem de uma maneira mais sensata nesse país. Como professor, antes de ser professor de Química, eu entendo que eu sou educador. Como educador, eu acredito que meu trabalho está muito além do que ficar dentro de uma sala de aula falando o que eu penso para os meus alunos, quando eu posso falar para milhões de pessoas através desse recurso que pode ser maravilhoso, mas que às vezes, infelizmente, é utilizado de uma maneira muito desnecessária. Analisando de um modo geral a situação do nosso país, desde o ano passado, eu tenho pensado seriamente sobre todos os acontecimentos. Aliás, desde o ano retrasado, quando eu acompanho as manifestações contra a Copa, depois as manifestações que a gente teve contra a Dilma, outras manifestações a favor da Dilma. Afinal, uma manifestação é que não falta no nosso país, mas mudança de atitude é o que eu não vejo. E por parte de você, por minha parte, porque na verdade a mudança de atitude deveria ser nossa. Nós cobramos muito dos outros o que nós não somos capazes de fazer com as nossas próprias vidas. E essa é a questão que mais me chateia e me deixa indignado. Quando eu fui pensar em alguma manifestação no passado sobre corrupção, eu lembrei que em minha casa existiam vários recursos que provavam que eu era corrupto, como por exemplo, filmes piratas, CDs piratas, ou até mesmo um aparelhinho que transmitia os canais da TV fechada. Ou seja, eu era um corrupto. Se eu quiser saber quem é o corrupto, basta eu ver o número de vídeos que existe agora no YouTube falando como pegar o sinal das TVs fechadas de uma maneira gratuita. E as pessoas acham ótimo, compartilham e acham isso super normal. Você pode até falar para mim que você não concorda com as tarifas cobradas, eu também não. Mas desde quando não concordar com uma tarifa significa que você pode roubar? Desde quando não concordar com alguma coisa dá o direito a você de ultrapassar o direito do próximo? Eu não quero saber, e eu acredito que 99,% das pessoas deveriam ou pensam assim, se você está achando ruim o que eu estou falando. Honestamente, eu não me importo mais. Porque o que eu vejo é que a população não se importa mais com o que os outros pensam. Mas deveriam se importar. E é por isso que eu estou aqui, para ver se eu passo a acreditar mais nessa população que eu estou vendo. Porque hoje eu fiquei assim pensando. Num país em que a população é corrupta, em que o egoísmo reina, onde todos pensam nos seus próprios direitos, porque é um país de sonegadores de impostos. É um país que toda vez que a lei confronta os seus desejos pessoais, você resolve que a lei não se aplica a você. E eu vejo isso diariamente na vida de todos e vi bastante na minha. A diferença é que toda vez que eu percebo que eu estou cometendo um ato ilícito, eu procuro corrigir isso na minha vida. Por mais que eu esteja revoltado com o aumento de tarifas, com o aumento de impostos, com um país num caos, um país que foi roubado, com líderes vagabundos, sem vergonhas, sem moral alguma para falar qualquer coisa. Mas eu tenho que ver esses líderes aí na televisão falando para o país. Eu tenho que ver propaganda ridícula da Petrobras contando a sua história maravilhosa. Eu tenho que ver inúmeras pessoas que não votaram nas eleições falarem mal do governo, quando elas não têm o direito de falar nada, porque durante o período das eleições elas resolveram ficar caladas. Elas resolveram simplesmente sentar e assistir essa baderna que o país está, para depois, no futuro, ou seja, um futuro muito próximo que é hoje, achar que tem o direito de falar. Eu não tenho nada a ver com essa bagunça. Não fui eu que escolhi esse presidente. Realmente, eu não votei na nossa presidente. Mas eu tenho a ver com essa bagunça. Eu tenho a ver com tudo que está acontecendo. Às vezes eu penso que o melhor lugar para se estar nesse país é dentro da sala de embarque internacional. Porque eu penso que só saindo desse país para ser feliz. Mas se eu fizer isso, eu não vou estar sendo diferente de muitos dos que estão me assistindo agora, que sentam as suas maravilhosas
os seus maravilhosos traseiros em um sofá e passa o dia inteiro sem fazer porcaria nenhuma, falando mal de tudo e de todo mundo. Isso é muito fácil. Eu estou cheio de defeitos, eu tenho muita coisa para corrigir. E um defeito meu é que eu fiquei calado até hoje e resolvi não me calar mais. Por que que hoje eu explodi? Por que hoje eu resolvi falar? Porque quando eu acordei hoje, todos os meus grupos que eu participo do WhatsApp tinham uma imagem de um vestido, perguntando sobre as cores. Depois eu fiquei sabendo que Ana Maria Braga comentou do vestido, o jornal Hoje comentou do vestido, o Jornal Nacional comentou do vestido. Cara, que coisa interessante, né? O assunto mais falado do país hoje não foi o aumento tarifário da energia. O assunto mais falado hoje no país foi qual é a cor do vestido. Confesso a vocês que o desejo que eu tive hoje foi de sair na rua pelado e quando todo mundo falasse qualquer coisa comigo ou me criticasse, eu falaria: você não está vendo que eu estou vestido com a roupa azul e preta? Porque é tão ridículo vocês ficarem discutindo a porcaria da cor da roupa no momento que seus filhos estão se alcoolizando, todos menores de idade, no momento que seus filhos estão usando drogas, e vocês parecem achar que isso não está acontecendo. Numa sociedade em que valores deixaram de existir, o sentido de família não existe mais. Não existe, acabou. Uma sociedade que os pais acham que criar filhos é levar para a escola e mantê-los lá o dia inteiro dentro da escola. Uma sociedade que transfere a responsabilidade da criação de seus filhos para a escola, para os professores, mas esquece que a primeira criação vem dentro de casa. São poucos os pais que eu conheci nessa minha jornada de 13 anos, que não é muito longa, que acreditam que a responsabilidade da criação de seus filhos é deles, e não dos professores. Os professores estão ali para orientar, para ajudar. São poucos os pais que aceitam a orientação de um professor. São poucos os pais que aceitam a gente falar que o filho dele está indo num caminho ou numa direção errada. Porque o filho, pobre, coitado, ele é um santo, ele é um inocente. Esses meninos são inocentes. Esses meninos não bebem porque sabem o que estão fazendo. Eles não roubam porque sabem o que estão fazendo. Eles não matam porque sabem o que estão fazendo. Quem sabe o que está fazendo são os pais deles, é claro. Ou melhor, não estão fazendo absolutamente nada. População brasileira, alunos, estudantes, pessoas que estão me escutando, aonde quer que vocês estejam, por favor, acordem. Pense que a responsabilidade de tudo que está acontecendo é sua. Entenda que qualquer manifestação não tem nada a ver com destruição. Entenda que qualquer manifestação, ela não pode tirar o direito dos outros. O seu direito de manifestar não pode impedir o direito de qualquer pessoa de ir e vir. O seu direito de manifestar não pode destruir o bem ou patrimônio de ninguém. Isso não está certo e nunca estará certo. Eu não quero saber se é só assim que a população escuta. Se alguém quebrar meu carro e falar que foi por um bem maior, eu não vou admitir isso. Porque não vai ser por bem maior nenhum. Vai ser por puro egoísmo. Quebre o seu carro. Você quer manifestar na rua, quebre o seu carro. Quebre a sua carteira maravilhosa. O seu celular lixo que você carrega e serve para você ficar postando essas porcarias na internet, movimentando milhões de pessoas a fazerem porcaria nenhuma na rua. Quebrar, badernar, isso não é protesto. Quebre a sua câmera. Quebre a sua conta corrente, a sua poupança, se é que você tem alguma. Para de quebrar as coisas dos outros. Para de impedir um trabalhador de sair de casa porque você fechou a rua que dá acesso a ele ao trabalho. Para de queimar o ônibus porque você acha que o preço da passagem está alto. Isso não resolve, isso só piora o problema. O problema realmente é a educação, mas a educação inclusive dos professores, que em muitos casos podem estar incitando seus alunos a fazer esse tipo de coisa. Mas muitos colegas acreditam realmente no ensino, muitos colegas acreditam nesse país. Eu conheço professores distintos, escolas distintas, onde as pessoas trabalham com amor, apesar de saber que amor não paga a conta.
mas ainda assim trabalham. É um absurdo um país, um professor, ter que ouvir de seu ministro que professor deve trabalhar com amor e não por dinheiro. Isso é um absurdo. É o fim. Muito pelo contrário. Os políticos deveriam trabalhar por amor. Eles deveriam exercer atividades diárias. E a política ser algo que você, ser humano, se entregasse a fazer. Porque como uma pessoa como eu está se manifestando na internet, ela está fazendo política de certa forma. Talvez as pessoas deveriam ser mais voluntárias, talvez a política deveria ser mais voluntária. Como eu vejo alguns advogados que trabalham voluntariamente. Como eu vejo alguns médicos que todo mundo critica, que trabalham voluntariamente. Enfermeiros que trabalham voluntariamente. Professores que trabalham voluntariamente. Políticos trabalhem voluntariamente. Mas não, até a passagem das esposas desses deputados tem que ser custeada pelo povo brasileiro. Eu acho que esse país realmente está precisando de mudanças. E é por isso que eu vou abrir o meu canal, que vai se chamar Desconstruindo. Porque eu não acredito mais na construção de um país que não tem alicerce. O nosso problema vem da nossa origem, todo mundo sabe disso. A maneira com a qual o Brasil, historicamente, se desenvolveu. Então está na hora de a gente ir lá na raiz do problema e arrancar. Quebrar a base do Brasil de uma maneira sensata, de uma maneira inteligente, de uma maneira estudada, mas entender que precisamos mudar tudo nesse país. Tudo nesse país precisa ser mudado. Desde sua base, desde seu alicerce. Jonatas, como fazer isso? Como fazer isso? Acreditando mais no trabalho que cada um de vocês pode desempenhar dentro da sociedade. Mudem de postura. Eu não estou pedindo para ninguém ser perfeito, porque eu não sou perfeito. Não tem como ser. Eu estou pedindo para que você tenha a humildade de reconhecer seus defeitos e diariamente tentar corrigi-los. Sejam bem-vindos ao canal Desconstruindo.